Programa recomendado para todos os públicos. Hoje, mais uma vez, Juazeiro do Norte viveu uma romaria, porque hoje encerrou-se a Romaria de Finados. E, ao longo do ano todo, nós temos festas seguidas com romeiros em nossa cidade. Isto é um trabalho que vem sendo aprimorado a cada ano, porque a cidade vai se modificando, vai crescendo, vai se modernizando, vai virando metrópole, e os romeiros continuam vindo da mesma maneira e até em intensidade maior. Nós convidamos para o programa de hoje o secretário de Turismo de Juazeiro do Norte, o amigo José Carlos dos Santos, para que ele pudesse fazer uma avaliação do que vem acontecendo com as romarias, do que a sua secretaria fez ao longo desses 4 anos para melhorar ou tentar melhorar a vida dos romeiros durante o seu estágio aqui em Juazeiro do Norte. E ele vai falar, evidentemente, também de algumas promoções que a sua secretaria fez, como o lançamento daquela coleção de livros no ano do centenário, o ano passado, 2011, e recentemente mais 2 livros muito importantes foram lançados aqui em Juazeiro do Norte pelo Renato Casimiro e a Luitgar Oliveira. Então, vai ser um papo legal e vai ser uma despedida, podemos até dizer assim, do José Carlos, que é um dos poucos secretários que ficou durante toda a gestão do governo Manuel Santana. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, professor José Carlos dos Santos. Prazer tê-lo aqui. Boa noite ao nosso telespectador. Luiz Carlos, eu acho que é interessante também até a gente aproveitar e dedicar esse programa aos finados, né? Nós temos aí tantos companheiros, tantos familiares e tantas pessoas que nesse dia reverenciam, fazem reflexões sobre essa saída da vida terrena de pessoas ligadas a gente, e nós mesmos temos muitos familiares e amigos, e queria hoje dedicar o programa Tribuna Livre aos finados, aos companheiros, as famílias que sofrem por essa separação. E aproveitar o professor Zé Carlos dos Santos para a gente falar um pouco aqui sobre esse fenômeno sociológico das romarias de Juazeiro do Norte, que ao meu enxergar, ao meu olhar de leigo, sem nenhum conhecimento profundo, sem nenhum estudo profundo, nos parece que as romarias têm crescido, têm aumentado. E certamente ele, com dados, embasado em dados, até porque é professor e viveu isso, e viveu praticamente 4 anos nessa história, ele tem muito a contar para nós e para o nosso telespectador sobre a evolução das romarias, se tem realmente aumentado, qual é o nível de romeiro, se tem mudado o perfil, enfim, tem uma série de questionamentos que nós vamos colocar aqui, e a participação do nosso telespectador é muito importante para a gente fazer um bate-papo bem interativo hoje. O nosso debate é sempre um oferecimento do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Professor José Carlos dos Santos já foi diretor
do Instituto Federal em Juazeiro do Norte, quando a denominação ainda era Escola Federal, foi também pró-reitor da URCA e nos últimos 4 anos vem ocupando a Secretaria de Turismo e Romarias, a qual ele tem se dedicado com muito afinco. Professor, boa noite e é um prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasco Landim. Queria dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui neste programa na noite de hoje, neste dia em que a gente viveu um dia de memória à figura do Padre Cícero, recebendo milhares de romeiros do Nordeste do Brasil, e ao mesmo tempo gostaria de fazer memória neste programa a uma das figuras que eu considero muito importante na história de Juazeiro e que eu devo muito a todo esse aprendizado, a essa prática que eu tenho executado nas romarias, ao Monsenhor Francisco Murilo de Sá Barreto. Foi com ele que eu aprendi muito, através das leituras, das conversas, do diálogo, que sempre estabeleci com ele, que me fez aprender esse imaginário popular do Nordeste, através das romarias, e também me fez adquirir uma sensibilidade muito grande aos romeiros. Dizer que sinto hoje muito feliz por esta romaria que se encerrou, que, como ecoou em todos os meios de comunicação, Juazeiro foi o símbolo deste 2 de novembro em todo o Brasil. Porque o túmulo do Padre Cícero hoje é o mais visitado no Brasil e um dos maiores do mundo, porque nós recebemos aqui aproximadamente 500 mil pessoas, e esses romeiros e nordestinos que estiveram aqui durante esses dias sentiram a alegria e a satisfação de estar sempre pisando no chão sagrado do Juazeiro. Sinto muito honrado de estar participando desse programa e coloco assim essa gratidão neste momento também, a confiança que a mim foi depositada pelo povo de Juazeiro e, acima de tudo, pelo prefeito Santana, que desde 2009 me convidou e que apoiou todas essas iniciativas que nós tivemos durante esses quase 4 anos no exercício da Secretaria de Turismo e Romaria. Zé Carlos, nós corroboramos com suas palavras no que diz respeito ao Monsenhor Murilo de Sá Barreto e até aproveitamos a abertura desse programa para parabenizar o jornalista, escritor e pesquisador Daniel Walker Almeida Marques pelo belíssimo trabalho que ele fez. Não sei se os senhores já viram. Ele criou um blog Monsenhor Murilo. Esse blog está sendo acessado por muitas pessoas, não é? E tem realmente uma coleção de fotos extraordinária. E hoje nós estivemos vasculhando e ficamos maravilhados com esse trabalho. Parabéns, Daniel, por mais essa realização. E certamente agora, né, Luiz Carlos? Você anunciando aqui no Tribuna Livre, certamente que muita gente vai no Facebook e vai encontrar. Mas, professor, aproveitando aqui a sua passagem no Tribuna Livre, eu gostaria que você falasse para nós outros aqui, para o nosso telespectador, como é que você tem enxergado a questão das romarias, se realmente elas têm aumentado. O cálculo de romeiros sempre foi feito empiricamente aqui em Juazeiro, mas vocês têm assim um dado assim mais concreto sobre o número de romeiros, sobre a evolução das romarias, especialmente nesses 4 anos que você tem passado aí à frente da Secretaria de Turismo, se tem realmente aumentado e se o perfil do nosso romeiro ele tem se modificado nesse período aí em que você está à frente da Secretaria de Turismo. Nós percebemos que o fenômeno das romarias ele é crescente em Juazeiro do Norte. Isso nós constatamos pelo grande número de visitantes durante os 5 dias do ano, onde acontece um aglomerado muito maior de romeiro, mas durante todo o ano a gente percebe que Juazeiro existe essa presença maciça dos romeiros. Nós temos o grande ciclo das romarias que acontece de setembro a fevereiro, com uma presença permanente, diária dos romeiros, mas nós já sentimos que em vários momentos do ano os romeiros se fazem presente. Na Semana do Padre Cícero, em março, no mês de julho, é um período de uma romaria crescente hoje, do aniversário de morte do Padre Cícero, e na Semana Santa, no período do Carnaval, nós já estamos percebendo que Juazeiro hoje ele já é uma atração para os turistas e, ao mesmo tempo, para a vinda dos romeiros durante todo o ano. Isso é um fato incontestável.
Eu acredito que todas as pessoas que circulam essa cidade diariamente podem perceber e constatar isso. Os dados que nós temos nos inspira através da Sala de Informação Romeiro, que é coordenado pelas irmãs Anete, Ana Tereza e pelas as demais irmãs, que elas nos apresentam um dado que nos possibilitou construir o que nós chamamos o mapeamento da nação romeira. É importante a gente dizer isso, porque essa categoria nação romeira, ela cria uma identidade hoje em Juazeiro. Porque não vem romeiro apenas de um estado ou de uma localidade, mas é do Nordeste todo. Nesse mapeamento, nós identificamos que são aquelas pessoas que voluntariamente, os fetantes, os coordenadores de romaria, vão à sala de informação romeiro e dizem, eu vim de Maceió, trouxe 50 romeiros, trouxe 60, trouxe 100, e aí faz esse aglomerado. Em um ano que a gente fez o levantamento do banco de dados, deu aproximadamente, entre 2008 e 2009, aproximadamente 175 mil romeiros que foram à sala de informação romeiro. Isso significa, conforme os dados das irmãs, entre 8% a 10% de romeiros que vieram a Juazeiro. Por quê? Porque a sala ela só funciona no período das romarias. Ela tem uma metodologia própria de funcionamento. Nos outros períodos do ano ela não está. Por isso que nós correspondemos entre 8% a 10%. Não daríamos aproximadamente 2 milhões, se assim a gente pudesse dizer. Nesse dado também tem um fato importante, que mais de 400 cidades do Nordeste têm uma interligação com o Juazeiro. Né? Isso é um dado também que revela. Mais de 400 cidades, né, do Nordeste do Brasil têm uma interligação com o Juazeiro, ou seja, tem uma capilaridade muito grande, né, no Nordeste, né, João Maria? Né, exatamente. E aí, eu me aproveito dessa oportunidade, doutor Vasco, para dizer, eu acho que 3 aspectos que são importantes a gente analisar do ponto de vista sociológico, antropológico e religioso, que é o Juazeiro. Primeiro, que os romeiros, eles são atraídos a Juazeiro pela figura do padre Cícero. Um padre que viveu no seu tempo histórico e que tem essa íntima relação do romeiro com o padre Cícero. O padre Cícero é quem atrai os romeiros a Juazeiro. E o padre Cícero ainda não está canonizado, reconhecido pela igreja. E isso aí é um fato interessante, porque nos outros centros de peregrinação, você tem sempre um santo da religiosidade popular ou da religiosidade da igreja cristã. Por exemplo, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, né? Bom Jesus da Lapa, Canidé São Francisco. Em Juazeiro não, é a figura do Padre Cícero. O segundo aspecto que é importante é que em Juazeiro, e isso cada vez mais cresce, você tem, o romeiro faz o que nós chamamos do seu roteiro da fé, ou então os passos do Padre Cícero e dos romeiros em Juazeiro. Numa hora você tem uma multidão de gente, no outro, no franciscano, no salesiano, na basílica, na capela do Socorro ao mesmo tempo. É um romeiro circulante, itinerante dentro da cidade, pagando as promessas, visitando os lugares, tendo essa relação próxima com o Padre Cícero. Isso é um fator diferente, porque lá em Aparecida você tem um lugar só que eles convergem todo mundo. Né? E Juazeiro não, você tem esses passos que o romeiro dá. E o terceiro aspecto, que aí também é o grande responsável pelo desenvolvimento dessa cidade, é que muita gente vem e quer morar em Juazeiro. Né? E é isso que dá hoje esse contingente populacional que é grande em Juazeiro. Então, isso é que tem promovido, vamos dizer assim, as romarias e que tem cada vez mais desenvolvido a cidade de Juazeiro do Norte. Eu sempre tenho dito que eu considero que o romeiro é o grande protagonista da construção dessa cidade de Juazeiro do Norte. Não tenho dúvida. Professor, sobre o olhar da sociologia, há alguém que defina essas romarias, principalmente do homem nordestino, em função das agruras, do sofrimento, da pobreza, do sentimento de apelar para alguém, não ter para quem apelar? Em cima dessa visão de alguns socialistas, qual é a sua visão de futuro para as romarias de Juazeiro, visto que nós estamos entrando aí, o Brasil está crescendo economicamente, a qualidade de vida das pessoas está melhorando, as tecnologias estão invadindo as casas, as famílias, os jovens. Qual é a sua visão de futuro para as romarias de Juazeiro? Você abordou aí um ponto extremamente fundamental, que certamente isso deverá sedimentar, a questão do futuro das romarias, que é o Padre Cícero, mas com relação a essas outras questões da economia, do descobrimento, do conhecimento, você, na sua visão, acha que terá alguma interferência
com relação ao futuro, ao crescimento das romarias? Eu recordo, quando eu fazia filosofia em Fortaleza, meu professor de sociologia da religião, um sociólogo, ele defendia exatamente essa tese, de que os romeiros vinham a Juazeiro pedir ao padre Cícero o que era para dar, as instituições deveriam dar. Então ele pede saúde, ele pede emprego, pede uma casa. A partir do momento, na visão dele, que os romeiros tivessem tudo isso, então ele deixaria de vir a Juazeiro. Eu acho que essa tese é totalmente equivocada, ela é enganada. E eu acho que os fatos estão provando isso. Porque o que nós percebemos hoje, que com essa estabilidade da economia do Brasil, a melhoria do salário mínimo, os programas sociais do governo federal, essas políticas públicas que têm sido gerado, a melhoria na qualidade de vida da população, tem exatamente mostrado que o romeiro continua vindo a Juazeiro, né? É interessante que, só para exemplificar isso, que em 2010 nós tivemos uma grande enchente, né, principalmente nos estados de Pernambuco e de Alagoas. E tinha aquela expectativa, talvez muita gente não venha por causa da enchente. Pelo contrário, aumentou o número de romeiros. E muita gente chegou para a gente, muitos romeiros chegaram para a gente, para os padres, até confessaram isso. Nós viemos para agradecer pela vida que nós tivemos. Nós salvamos essa vida. Esta romaria agora, que está se encerrando hoje, também teve esse outro aspecto. Foi um ano de seca no Nordeste do Brasil. E nós constatamos isso. E a romaria foi grande, ela foi grandiosa, no tamanho, nas manifestações, nas expressões e tudo. Então eu acredito, piamente, de que as romarias, elas são crescentes a cada ano que passa. E aí vem um aspecto importante, que essas condições de melhoria de vida dos romeiros vem gerando que eles estão mudando o perfil socioeconômico. Isso. E aí o romeiro ele vai se tornando mais exigente, e isso é importante. Por exemplo... Já dá para perceber, professor, que o perfil do romeiro que vem para Juazeiro do Norte, ele já melhorou, já é um romeiro mais exigente, com outros valores, que cobram outros valores, já dá para perceber isso aí? Dá para perceber exatamente a consciência de cidadão. Por exemplo, a maior reclamação que existe hoje dos romeiros são as condições dos meios de hospedagem e de alimentação. Os romeiros, eles dizem para a gente hoje, os anjos e as pousadas, eles aumentaram os valores, os preços, né, mas não oferecem melhores condições, né, dos serviços que são necessários. Então, por exemplo, a questão, e nós fizemos isso em parceria com o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, de irmos em loco, para os ranchos, para a gente perceber. Então, a questão da acomodação, da higienização, né, as condições sanitárias precisam melhorar em Juazeiro, para a gente acolher melhor o romeiro. Então, isso é um desafio que nos aponta. Né, e eles já sentem isso e cobram essa qualidade dos serviços. Já cobram, por isso que o maior índice de reclamação hoje são os meios de hospedagem em Juazeiro. Né? O romeiro, ele tem muito essa perspectiva de que ele faz a romaria como esse sentido também da penitência, do sacrifício, né? Ele reconhece isso. No entanto, ele quer um melhor tratamento por nós juazeirenses, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto que é importante destacar é que muitos romeiros, inclusive por causa dessa condição melhor de vida, muita gente tem vindo de carro próprio. Né? Tá certo? Então, por isso o pau de arara foi trocado pelo ônibus. Exatamente. Né? Isso. O pau de arara continua sendo um meio de transporte. Ainda vem, né? Vem muita gente. Nessa romaria, de novembro, é a romaria que a gente percebe maior a presença do pau de arara, porque muita gente, primeiro pelo preço, né, que é mais barato. É interessante, os romeiros mesmo dizem, em muitas cidades, é interessante a gente perceber isso. Vem muitas pessoas da zona rural, do Nordeste do Brasil, e que lá não tem ônibus, muitas vezes. Não tem uma agência de viagem, né? Mesmo não que tivesse vir de ônibus, seria difícil. Então, o meio de transporte é o pau de arara. Tá certo? A gente não pode, e tem esse sentido da tradição cultural, que é muito forte e religiosa. Né? Então, outro aspecto que a gente percebe também, já vem muitos ônibus com ar-condicionado, né? Tá certo? Então, tem melhorado esse perfil. Eu acho, aí eu queria recordar também, voltando aqui ao Padre Murilo, né? Que aí ele dizia, eu acho que uma frase fantástica que resumia isso, e dizia isso muito bem. Ele dizia que o romeiro vai continuar vindo com o Juazeiro, com o apoio da igreja, sem o apoio da igreja e até a igreja sendo contra. Né?
Eu diria isso, parafraseando o Padre Murilo, para nós mesmos. Tá certo? Se o poder público não fizer nada, se a sociedade de Juazeiro não fizer nada pelos humeiros, eles vão continuar Mesmo vindo, assim, eles continuam vindo. Porque o que move essa vinda a Juazeiro é a fé, né? Ô professor, aproveitando aí um pouquinho, tá bom demais a sua explicação, o seu bate-papo, mas é uma curiosidade, eu quero inserir nesse seu raciocínio. Nesse complexo, nesse contingente de rumeiros que vem para cá, em função da fé, em função da religiosidade, já dá para se perceber se tem algum outro segmento que vem à busca de outros valores, de outros atrativos, nesse universo da romaria? Dá para perceber. Tem crescido muito, e eu tenho recebido nesses 4 anos muita gente na Secretaria de Turismo e Romaria, estudiosos e pesquisadores. Grupos de estudantes, né, que está vindo. Hoje mesmo tem um grupo de Sergipe, né, tá certo? Do curso de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, aí presente. Muita gente procura a gente para dar entrevista, das universidades, então é um público novo que está chegando. Às vezes até se embasando para monografias. Isso, né? E muita gente com a curiosidade de saber o que é esse fenômeno. Né? Tá certo? É uma coisa impressionante. E Juazeiro, ele é encantador. Né? Eu acho assim uma coisa impressionante. A cidade de Juazeiro, ela encanta, né, as pessoas, porque tem crescido também muito a vinda de jornalistas, né? Já é uma coisa que é presente, mas hoje ela é crescente, a vinda de jornalistas. E também pessoas de classe média, né? A gente percebe pelo tipo de carro que eles vêm, nos hotéis onde eles se hospedam. Os hotéis da rede hoteleira de Juazeiro, pode perceber que eles são crescentes. Nessa época, os hotéis melhorados, de melhor categoria, já recebem um público também. Isso, recebe, eles também estão lotados, né? No período de romaria. É interessante a gente perceber isso. Então, muita gente vem, às vezes, até nem para fazer uma romaria, né? A motivação não é fazer a romaria, mas é ver, é conhecer, tá certo? É se admirar. Mas muitas vezes, quando chega aqui, se toca, né? Toca com o fenômeno da romaria, toca com a fé. E outra coisa que eu tenho sempre percebido e tenho dito, que é o seguinte: a fé romeira, ela é muito concreta, ela é muito gestual, ela é muito simbólica, né? Tá certo? Então você não tem como medir, não tem como calcular, pegar uma regra e medir o que é que o romeiro, tá certo? Ele vai lá, tá certo? Ele toca no santo, ele pega nas imagens, né? É interessante, e eu acho que uma coisa que está sendo muito valiosa hoje também é a visita do romeiro ao Memorial Padre Cícero. Eu não sei se o Luiz Carlos lembra, o Dr. Vasco lembra também, inicialmente, quando foi construído o memorial, o romeiro, ele ficou muito sofisticado para o romeiro. Ele ficava assim, meio desconfiado, né? Verdade. Ele ficava meio desconfiado de entrar, ele achava um negócio assim, que não era para ele e tudo. Hoje a gente já percebe que houve uma mudança. Zé Carlos, nós vamos fazer o nosso intervalo e na volta nós vamos continuar discutindo esta questão das romarias aqui em Juazeiro do Norte. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais: Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes e contato
catarato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão, Rua Padre Cícero 511, telefone 3512-5499. Diga adeus aos gritos. A BV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você, que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos e com uma surpresa para você. Uma não, 20. São 20 carros. Consulte o nosso regulamento no site. São 20 chances de ganhar, são 20 carros e um pode ser seu. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Só o Caribe da Sorte lhe dá 2 carros de uma só vez. Isso mesmo, são 2 carros só no quarto sorteio. Um Fiat Mille e um Gol geração 6 0 km. Isso mesmo, um Fiat Mille e um Gol geração 6 0 km. E mais, R$3.000, uma Krypton, uma Honda Fan e 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Tudo isso por apenas R$5. Tá esperando o quê? Adquira já o seu e boa sorte. Caribe da Sorte capte o título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Eu agora vou comprar uma prateleira SA, mesa Pandim, um baicão, amassadeira Gepani juntamente com fogão. Passa esse pacotão que agora eu vou levar. Leve tudo o que quiser e que for de precisão. A forma de pagamento é de um jeito bem irmão. Dinheiro, cheque, cartão. Chegando aqui dá sujeito. Mas não rimou. Não rimou, mas dá sujeito dentro dessa promoção. Mac Center, realizando sonhos. TV Verde Vale, Canal 13. Zé Carlos, não é questão de fazer nenhuma crítica, mas é uma questão de fazer uma análise. A gente lembra dos anos 50, por exemplo, quando eu, lá na rua São Francisco, ainda era um garoto, Vasques também, e aquelas ruas, Conceição, São Francisco, Rua do Cruzeiro, Flora Bartolomeu, ficavam todas repletas de caminhões. A recepção aos romeiros era bem diferente de hoje. Nós não tínhamos ainda uma instituição como a Secretaria de Turismo bem organizada. A gente nota que isso veio evoluindo com os tempos, mas alguma infraestrutura que foi imaginada para o romeiro não foram bem sucedidas, como o Centro de Apoio ao Romeiro, que já vai rolando com mais de 20 anos, e ainda hoje os romeiros não ganharam ali, em frente à matriz Nossa Senhora das Dores, uma estrutura adequada que facilitasse a permanência deles em Juazeiro. Hoje, por exemplo, a gente observa que todo ano, vocês, apesar do esforço que têm feito, todo ano acontece aquela Operação Romeiro. Quer dizer, mais uma vez tem que reunir aquelas instituições que vão cuidar de segurança, de alimentação, de saúde e tudo mais, para organizar outra vez um plano para a Romaria. Isso você não acha que tem sido uma deficiência da nossa parte, eu digo da nossa parte, da cidade de Juazeiro? Nós passamos muito tempo, a gente tem que reconhecer isso, que o grande pilar da manutenção e da sustentação da Romaria era o Padre Murilo, né? E ele muitas vezes ficava só com todo aquele... Isso. Porque faltava, na verdade, uma ação mais enérgica
do poder público, né? Eu queria voltar novamente ao Padre Murilo, eu estou me recordando muito dele, porque eu aprendi muito com ele. E está registrado, doutor Vasco Landini, no livro de Tombo, que é o livro onde registra os acontecimentos, os fatos da paróquia. Cada paróquia tem um livro chamado Livro de Tombo. E em 2005, antes do Padre Murilo morrer, ele deixou, eu acho que escrito lá uma frase que eu acho que foi um sinal que ele deixou para Juazeiro. Ele diz o seguinte, abre aspas, está lá. Romaria de Novembro, uma das maiores romarias de Juazeiro, vírgula, em desorganização. E aí, esta frase é muito enfática e uma autocrítica. Por quê? Porque naquele ano aconteceu um fato assim, que foi a ocupação da Praça Padre Cícero pelos os vendedores ambulantes. Eles ocuparam mesmo, botaram suas barracas, botaram coisa de alimentação, foi um Deus nos acuda. Nós instalamos uma política, tentamos implantar uma política pública para as romarias. E dentro das matrizes dessa política, uma das coisas que nós priorizamos foi um plano de reordenamento e reorganização e organização dos espaços públicos. Foi aí que nós tivemos alguns resultados. Primeiro, vamos fazer com que os vendedores ambulantes, eles tenham consciência de que eles precisam ocupar um espaço, né, e um espaço adequado. Pela primeira vez em Juazeiro, também começou a cobrar. Porque o pessoal vem e se instala dentro da cidade, mas não dá nenhuma contribuição, nenhuma taxa. Certo. E aí nós instalamos também uma taxa, tá certo? Para que até para as pessoas se sentirem mais valorizadas no seu espaço, né? O pessoal que vem de fora, né, que é um número muito grande de vendedores, eles precisaram também se adequar a essa realidade nova da cidade. Depois veio a inauguração do Mercado dos Romeiros, dos boxes. E aí o nosso esforço muito grande, isso aí eu quero reconhecer que foi uma ação estruturante do governo. É verdade. Né? Não diria só da minha secretaria, porque envolveu a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, né? Houve uma ação de governo direta determinada pelo prefeito. Né? Pelo prefeito Santana, da gente poder ordenar esses espaços. E aí, melhorou muito. Veio a inauguração em 2011 da SEASA, do Mercado dos Romeiros. Aí foi passada pela SEASA, o governo do estado coordenou. Mas até o momento, o que aconteceu? Eu acho que falta dar uma dinamizada, uma divulgação, uma promoção maior naquele espaço. Nós conseguimos segurar algumas ruas até o ano passado. Este ano, né, na Romaria de Setembro e agora, nós passamos por uma fase de adequação por causa das obras. Nós começamos também a construir obras estruturantes para melhorar essa romaria. Então, desde 2010, está sendo construída já 90% do estacionamento para ônibus e caminhões, que fica ali próximo ao Luzeiro. Começou a construir, então, um centro de saúde, ali vizinho ao cartório eleitoral, para atendimento também, um serviço para os romeiros. O governo retomou e já está em fase bem avançada, com perspectiva de inaugurar até o início do próximo ano, aquele centro multifuncional de serviço, certo, que ali é uma obra gigantesca, concluindo aquela parte. Professor, deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho aí, quando você fala da centro de apoio, daquela obra ali. Na sua concepção, aquela obra ali, ela está direcionada realmente para o apoio ao romeiro? A gente pode chamar de um centro de apoio ao romeiro, porque aquela obra já lá, mais fácil. Pois foi desvirtuado, vezes, né? A função ali vai abrigar serviço de governo, do governo do estado, enfim, não é isso? Então, na sua visão, danada, aquilo, né, ali não está fora da realidade, do contexto de apoio ao romeiro? O que está havendo não é um aproveitamento, porque chegou um ponto em que o governo nem sabia o que fazer. Aí resolveu fazer o alojamento para as instituições locais e estaduais. Mas, olha, eu queria abordar esse assunto da seguinte forma. Primeiro que o município passou para o governo do estado, né? E houve uma longa discussão sobre isso, o recurso do Banco Mundial, tinha problemas até do ponto de vista de investigação no Tribunal de Contas, sobre todos os recursos que já foram implementados ali e tudo. O que é que nós temos, assim bem concreto? Primeiro que o mercado dos romeiros naquela parte, são 1.050 boxes, que é para servir as romarias. Aquele complexo que hoje vai se chamar Centro Multifuncional de Serviços, eu acredito que na visão do governo, aquilo ali vai ser a grande sede da região metropolitana do Cariri.
né? Teve que fazer essa adequação e esse ajuste. O governo vai concentrar seus serviços ali. Isso, exatamente. No entanto, tem um aspecto que é importante. Primeiro é o anfiteatro, né? Que cabe 10 mil pessoas, com um grande palco, que ali já tinha. Então, ele teve que fazer a conclusão da obra. Não dava só se destruísse a obra todinha para começar tudo de novo. Mas foi um aproveitamento... Você tem ideia de qual era a concepção inicial daquele projeto ali? Centro de apoio ao Romeiro era para ser dirigido ao Romeiro, para dar uma infraestrutura para os Romeiros chegassem lá. E nessa conclusão de obra, certamente não vai ter essa função. Qual era o foco inicial daquele projeto? Eu tenho conhecimento que o foco inicial era para ser verdadeiramente um centro de apoio ao Romeiro. Se falou até de ser lugar de hospedaria para Romeiro, né? Tinha essa perspectiva. Muito estacionamento. Outro aspecto, era uma época, pensou-se em ser um lugar para o estilo de Nova Jerusalém, para fazer uma dramatização sobre a vida do Padre Cícero, né? A chamada Cidade da Mãe de Deus, né? Tá certo? Naquela época. Eu acho que hoje nós estamos chegando a um consenso, né? Que aquele complexo todo ali, tá certo? Ele vai ser o grande complexo da Romaria, na parte da infraestrutura. Por quê? Porque você já tem a Praça do Romeiro, que é um equipamento importante para as grandes concentrações religiosas, né? Você tem vizinho a Praça do Marco Zero, ali foi feito um estudo, e nós identificamos que Juazeiro começou ali, né? Onde está sendo construído, também a obra já está bem avançada. A parte dos boxes, na parte do multifuncional, tem duas utilidades importantes que eu acho para o Romeiro, na minha visão, que eu acho que quem for gerenciar é importante que assuma. Primeiro, eu acho que Juazeiro necessita de um espaço ali para grandes eventos culturais e religiosos dentro da Romaria. E eu acho que o anfiteatro ele vai oferecer isso, né? Tá certo? Peças teatrais, shows culturais, grupos populares que vão fazer suas apresentações ali, é importante. E no plano de gestão que está sendo elaborado pela Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, já tem também apresentando um lugar que a igreja pediu, solicitou, para que seja também um momento de encontro dos romeiros e tudo. Eu sugeri também, fiz a sugestão de que pudéssemos também aproveitar um espaço ali embaixo para ser espaço também para exposições, né, dos nossos artesãos, dos nossos artistas, exposições fotográficas, coisas que vão também atrair os romeiros. Né? Exatamente. Certo? Quer dizer, eu acho que ali seria como um espaço para a valorização da cultura popular do Juazeiro. Ô Zé Carlos, como o tempo avança e o nosso programa só tem 1 hora de duração, vamos falar um pouquinho sobre uma das grandes promoções que sua secretaria fez no ano passado, ano do centenário de Juazeiro, que foi o lançamento de uma coleção muito importante, reeditando alguns livros e editando novas obras. Esses livros não foram comercializados, mas foram distribuídos para universidades, para museus, para casas de cultura, e hoje o Brasil inteiro tem conhecimento e tem essas obras, naturalmente, em suas bibliotecas. Hoje você trouxe aqui alguns desses livros para falar sobre eles. Eu trouxe a coleção completa. Coleção completa. Né? Aqui tem o que nós dividimos assim, tem a coleção do centenário, inclusive, constituída. Mistérios do Juazeiro. Constituída de 20 livros, assim dividida. Esses livros que estão aí são livros chamados de reedições. São livros históricos sobre Juazeiro e sobre Padre Cícero e que não tinha mais tiragem. Né? Então nós reeditamos, são 5, né? Mistério de Juazeiro, Juazeiro do Padre Cícero, o Patriarca de Juazeiro, né? Fizemos uma coletânea do Padre Neri, sobre o Padre Cícero e a Romaria. Então são 5 livros sobre isso. Esse, o Patriarca do Juazeiro, foi um convênio nosso com a Universidade Federal do Ceará, né? Então é um dos livros que eu considero um dos livros clássicos, né? Sobre o Juazeiro, que já se pedia que ele fosse publicado e nós publicamos. Teve 5 livros que foram livros assim de historiadores e que também vêm retratar a vida de Juazeiro. Não são livros acadêmicos, nem são também livros históricos, né? Mas que são livros sobre Juazeiro. Foram 5, né? Do Raimundo Araújo, de Dom Bosco ao Padre Cícero, do Odílio Figueiredo, né? Uma Memória de um Romeiro e Rosto de Juazeiro, que são do Raimundo Araújo, sobre Juazeiro. E nós tivemos 10 dissertações de tese. Agora, doutor Vasco e Luiz Carlos, imagine como foi difícil para nós selecionarmos esses livros. Por quê? Tem hoje mais de 200
teses Obras. e dissertações É. sobre Juazeiro, sobre o Padre Cícero. Mas nós escolhemos 10, selecionamos, tivemos dando prioridade à turma do Juazeiro, aqui, da Universidade Regional do Cariri, que vinha pesquisando sobre Juazeiro. Então, estão aqui os 20 livros. Agora, recentemente, né, e aí eu tenho assim, uma alegria, uma satisfação muito grande, porque essa primeira coleção, que nós chamamos de Coleção do Centenário, dos 20 livros, foi uma parceria da Prefeitura Municipal, da Fundação Memorial Padre Cícero, com o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste foi o grande patrocinador dessas obras. Feito o projeto, avaliado com a Prefeitura, através da Fundação Memorial Padre Cícero. E agora, recentemente, nós publicamos, numa grande parceria, entre o Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, a Fundação Valdemar Alcântara, a Fundação Padre Biapina e a Prefeitura Municipal de Juazeiro, publicamos um trabalho que eu considero um dos mais importantes na história do Juazeiro, que são os documentos, as cartas, os inquéritos, que está no titulado Padre Cícero e os Fatos de Juazeiro. E este livro, o primeiro livro, né, é sobre a questão religiosa do Juazeiro. Foi todas aquelas suspensões de ordem do Padre Cícero, os documentos, cartas, a correspondência do Padre Cícero com a hierarquia da igreja, o inquérito que o Padre Cícero sofreu com a questão do milagre. Então, essa documentação hoje, com mais de 800 páginas, pela primeira vez, é um fato inédito, está à disposição das universidades e das instituições. Este documento, é importante dizer, ele só aconteceu porque, pela primeira vez, a Diocese do Crato, através do bispo Dom Fernando, ele abriu o chamado antigo baú, né, para que pudéssemos ter essa pesquisa e essa investigação e ter publicado aí. E o outro livro é sobre Padre Cícero dos Fatos do Juazeiro, a questão da autonomia política e administrativa do Juazeiro. Aí são textos de pesquisadores sobre Juazeiro. E nós tivemos a grata satisfação também de publicar, né, uma coleção de cordéis. 100 cordéis, né, valorizando a arte, a cultura do Juazeiro. Nós publicamos, então, 100 cordéis, 50 reedições, que são cordéis clássicos, e 50 inéditos, contemporâneos, de autores, sobre Juazeiro, sobre o fenômeno das romarias, sobre a cidade, o desenvolvimento econômico, cultural dessa cidade. Então, uma coisa assim muito importante que eu considero. Por quê? Porque eu acho que isso é que difunde, que divulga, que promove a cidade. Né? A gente sempre diz o seguinte: na festa do centenário, muito boas as festas, as atividades que nós realizamos foram importantes para a cidade. Mas a festa, você vai no outro dia acaba. E isso aí não, isso aí fica. Esse é um marco. Isso é um marco. Esse resgate histórico aí, desse volume, são quantas páginas? 840. 840. Isso é um documento extraordinário. Isso aí para as universidades, para pesquisa. Não tenha dúvida de que é um feito histórico isso aí, viu? Vamos realçar que, além do Renato Casimiro, a Luíde Garte Oliveira também participou desse trabalho, né? Eu considero, eu acho importante, uma das coisas mais importantes que eu considero em todos esses livros publicados é porque eles foram feitos coletivamente. Foram várias mãos que trabalharam, porque você sabe que não é fácil, né? Você publicar, escolher. Hoje, esses livros históricos tiveram que ser digitalizados, né? Tá certo? Não foi simplesmente escaneado. Colocar na ordem cronológica da história. Imprimir, tá certo? Escolher a capa. Fizemos um selo. Você percebe que nos livros tem um selo próprio do centenário. Então isso, eu acho que eu reconheço hoje como um dos grandes valores que nós temos. E aí volto à história aqui de Padre Murilo. Juazeiro, pouca geografia e muita história. Né? E cada vez que a gente vai estudando, pesquisando Juazeiro, Juazeiro é uma fonte inesgotável, né? Para quem quiser se dedicar ao estudo e à pesquisa. Esse é meu propósito, estou deixando a secretaria agora no final do ano, mas meu propósito é continuar pesquisando, incentivando, estudando Juazeiro, porque eu acho o Juazeiro um mundo fantástico, um mundo encantador. Professor, você está falando em deixar a secretaria? Eu tenho uma curiosidade com relação, e eu acho que é até bom para a sociedade e para o Juazeiro. Você tem, assim, alguma ideia, alguma mensagem de ideia do que poderia ser feito para melhorar na infraestrutura, enfim, no recebimento ao romeiro? Uma ideia que você não conseguiu colocar em prática, que você pudesse deixar isso como um desafio para quem vem aí? Eu gostaria que você colocasse isso aí, se fosse possível.
nós temos agora várias obras que estão em execução, essas que eu falei, e uma das que eu acho importante, que é o Roteiro da Fé. O Roteiro da Fé é um projeto de requalificação, urbanização, nova sinalização, iluminação dos pontos de visitação dos romeiros, dos turistas. E uma integração desses pontos também, né? Nessa primeira etapa está sendo feita a requalificação das praças, dos pontos de visitação. Eu acho que esta é uma obra importantíssima, que ela vai melhorar ainda mais o acesso dos romeiros, vai dar uma iluminação nova. Na Praça do Socorro já está linda demais, ela vai ficar mais ainda. Está sendo feito um palco para as celebrações, uma capela mortuária. Então, vai ter isso aí. Eu acredito, na parte da infraestrutura, é importante a questão do Roteiro da Fé 2, que interliga a Capela do Socorro até a Colina do Horto, um grande calçadão, Professor Zé Carlos, a respeito, o José Mendes, que é lá do Horto, até já telefonou aqui para o programa e coloca exatamente essa questão. Ele acha que vocês esqueceram um pouco da Colina do Horto. Não sabe se é porque esse projeto talvez não seja municipal, seja do IFAM, seja de outra instituição. Por que ainda não se desenvolveu uma ação mais rigorosa e benéfica para a Rua do Horto? O Horto, que nós fizemos, foi uma das coisas importantes, que era um pedido da comunidade, que foi a reforma da estátua do Padre Cícero, em convênio com a Fundação Salesiana Padre Cícero. Nós acreditamos que o Roteiro da Fé 2, ela vai incluir exatamente a Rua do Horto, para melhor requalificar aqueles espaços que, no imaginário popular dos nordestinos, o Caminho do Horto é um espaço sagrado, né? Então, exato, a gente tem que tratar aquilo ali como um espaço sagrado e de respeito ao romeiro. Um outro aspecto que é importante, eu acho que dessas obras estruturantes, é o anel viário, porque ela vai melhorar, desafogar. Um dos problemas que nós temos hoje na Romaria é o problema do trânsito. Além do crescimento da própria Romaria, é também porque, pela Estrada Padre Cícero, entra todo mundo na cidade, né? Então, você imagina, está vindo muitos carros de Fortaleza pela Estrada Padre Cícero, e aí cria um caos ali no trânsito, engarrafa, não tem como engarrafar, porque as ruas são estreitas. Tem que pensar em outras avenidas, outros acessos, né? E doutor Vasco, respondendo a isso, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter sempre muito presente é a consciência e a necessidade da preservação do nosso patrimônio histórico, cultural, religioso de Juazeiro. E a gente faz isso através de publicação de obra. Eu tenho um desejo, uma coisa que eu não realizei, né? Mas eu acho que no futuro a gente vai realizar, é um livro de fotografia sobre Juazeiro. A história de Juazeiro é muito rica, é muito encantadora. Então, eu acho que a gente há uma necessidade disso. A questão do patrimônio arquitetônico dessa cidade, nós estamos perdendo essa necessidade da gente fazer essa preservação desse patrimônio na Rua do Horto. E eu acho que Juazeiro tem que trabalhar exatamente para isso, para ser reconhecido a Romaria como o nosso maior patrimônio imaterial. Certo. Tem que ser registrado como patrimônio imaterial do povo brasileiro. Porque as coisas que existem aqui nessa cidade não existem em canto nenhum nesse lugar do Brasil. O Edilberto Sobrelli também telefonou parabenizando o professor José Carlos pela sua atuação à frente da secretaria, pelos seus bons conhecimentos e pelo reconhecimento da importância do apoio que se deve dar à religiosidade de Juazeiro do Norte. O Ivan parece que é um dos rancheiros, e ele se defende aqui dizendo que os ranchos estão custando muito mais caro, mas porque houve aumento de energia, também os donos de rancho não têm muito apoio. Bom, não deixa de ser uma justificativa, né? O Livramento lá do Frei Damião parabeniza o professor José Carlos pela pessoa digna que ele é e pela sua atuação à frente da secretaria e também pelo bom desempenho aqui no programa. Eu agradeço a todas essas pessoas que fizeram essa referência ao nosso trabalho. Eu acho que quando a gente ama, a gente cuida, né? Então, eu acho que cuidar de Juazeiro é por amor a essa cidade, né? É por amor ao Padre Cícero, é por amor a essa nação romeira que, ao longo da história, vem dando uma prova incontestável, né, do seu amor e do seu carinho pelo Padre Cícero e pelo Juazeiro. Eu acho que nós estamos criando uma nova consciência dos próprios juazeirenses de que é preciso a gente reconhecer o romeiro como um sujeito, alguém, né, que vem, tá certo, com muita fé, com muita esperança, e que esse romeiro ele precisa ser bem tratado, ser bem cuidado.
Então eu agradeço as pessoas que fizeram essa referência ao meu trabalho, dizer que eu tenho tudo isso porque eu recebi enormemente a confiança, o apoio do prefeito Dr. Santana, que apostou no nosso trabalho, que vem apoiando, e dizer mais ainda, que eu acho que a vida continua, nós vamos continuar esse trabalho para que Juazeiro seja cada vez mais grandioso, belo e cada vez mais uma cidade boa para todos. Zé Carlos, você volta para a URCA, você é concursado da URCA ou não? Eu estou retomando as minhas atividades acadêmicas na Universidade Regional do Cariri a partir de janeiro. Vou continuar fazendo minhas pesquisas, moro em Juazeiro, tenho um amor por essa cidade e quero trabalhar muito para que essa cidade continue sendo essa grande referência para o Nordeste brasileiro. Continuo com grandes amizades e quero continuar sendo essa pessoa que cuida da preservação histórica e cultural e religiosa dessa cidade do Padre Cícero. Pois receba os nossos agradecimentos pela sua presença aqui no Tribuna Livre e nós desejamos boa sorte, não só nesse restante de gestão frente à Secretaria de Turismo e Romaria, mas também na sua carreira universitária, na sua carreira como professor e, finalmente, na sua carreira como pai de família, dono de casa. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço a Vasco, agradeço a Luiz Carlos, agradeço a oportunidade de vir falar nesse programa, nesse dia de hoje, e dizer que eu me sinto muito feliz em poder colaborar e contribuir da melhor forma possível para que esse nosso Juazeiro seja cada vez mais grandioso. Muito obrigado a todos e a todas as pessoas que estiveram aí conosco durante essa 1 hora de conversa e debate sobre o fenômeno mais fantástico e mais extraordinário que essa cidade tem, que são as romarias do Padre Cícero. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer ao professor Zé Carlos. Eu sei que certamente foi bem didático e ilustrativo o bate-papo que nós fizemos aqui, até porque o nosso telespectador e nós outros aqui passamos a conhecer mais desse fenômeno fantástico que é as romarias de Juazeiro do Norte. Agradecer ao professor e até outra oportunidade. Boa noite. Fica o nosso agradecimento ao nosso caríssimo telespectador que ficou conosco por mais 1 hora e na segunda-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Obrigado, amigos. Boa noite. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir engasgamentos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Take care, life is rare. Take care, I want you there. Be fair, don't run away, can't you see? Take care, it's in the air. I'll be right by your side, you and me. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100.